Carlos Eduardo, com você agora, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos muito que você possa trazer um pouco mais, ampliar o debate, trazer mais conhecimento para a gente. Muito obrigado e fique à vontade. Bom dia a todos e a todas, então. Quero começar agradecendo o convite e a possibilidade de fazer uma exposição em um evento como esse, que sabidamente é um evento muito importante para a classe trabalhadora e coloca em questão, no centro da nossa discussão, modos de viver, de produzir, mas também de, infelizmente, de adoecer, de morrer num contexto de trabalho. Eu fiz uma exposição bastante sucinta e compartilho aqui com vocês. E vou tratar basicamente de dois pontos, e são dois pontos que já estão anunciados imediatamente. A chamada para essa conferência, acho que uma chamada muito feliz, porque, primeiro, ela coloca uma questão, e essa questão nos provoca e nos faz refletir sobre a necessidade de um diagnóstico sobre as relações entre o mundo do trabalho, ou ainda os mundos diversos do trabalho e a saúde mental da classe trabalhadora. E a segunda chamada para essa conferência, quando a gente diz que a saúde mental da classe trabalhadora importa, isso é uma afirmação. E, de fato, ela procede desse primeiro diagnóstico que é feito. E vocês vão perceber aí, a gente não está fazendo uma pergunta, será que adoecemos no trabalho? Será que o trabalho tem relação com a saúde? As evidências na literatura científica, elas são muito robustas, no sentido de apontar que, sim, nós adoecemos no contexto de trabalho. A gente precisa identificar as causas, os efeitos, e precisa reafirmar, sobretudo nos tempos atuais, e dado aí os últimos anos que vivemos, que a saúde mental da classe trabalhadora importa e que essa saúde mental ela tem profunda relação com o contexto de trabalho, com a atividade profissional e ocupacional, com os modos de gestão e organização do trabalho e com todas as dimensões que, de alguma maneira, modulam a experiência de trabalhar no nosso país. E aí me faço uma alusão direta, remeto às questões jurídicas e às questões político-econômicas, que sempre são balizas importantes para que a gente possa pensar em saúde mental. Afinal de contas, saúde não é aqui, e menos ainda a saúde mental, um atributo individual que possa ser pensado apenas como algo que diz respeito a um sujeito em particular, mas precisa ser pensada em todas as suas dimensões, e o trabalho comparece aqui como uma dimensão fundamental, determinante. Então, a gente vai fazer uma abordagem breve e sucinta, mas começando por essas duas temáticas, vou pedir para vocês licença para inverter um pouco essa sequência e começar falando sobre a saúde mental da classe trabalhadora, sobre essa afirmativa. Acho que o primeiro passo, e é um passo importante que, infelizmente, não foi dado da maneira que a gente precisava ter dado, mas a gente está caminhando nessa direção. O primeiro passo a ser dado é que a gente consiga evidenciar realmente a existência, e isso na literatura já está estabelecido, a evidenciar a consistente articulação que existe entre o trabalho e a saúde mental. Isso vai beneficiar a nossa luta por melhores condições de saúde e que, evidentemente, tem relação com melhores condições de trabalho. Usualmente, e para a população em geral, sobretudo aquela que não discute essa temática, mas mesmo para uma população trabalhadora inserida no Sistema Único de Saúde, o trabalho, muitas vezes, ele é negado como fator determinante dos processos de saúde, e que dirá, então, da saúde mental em particular. Por conta daquilo que disse a vocês, em favor de uma noção muito estreita e reducionista de saúde, se pensa que saúde é uma espécie de atributo dos sujeitos. E quando a gente diz sobre saúde mental, é como se ainda fosse um atributo endógeno, de dentro de cada um de nós, psicológico, apartado, divorciado das relações sociais e, principalmente, divorciado das relações sociais de produção. E aí a gente precisa inserir, no mínimo, quando a gente faz uma discussão sobre saúde, e a saúde mental são sensíveis às relações sociais de produção, esse é um ponto central desse debate que nós estamos fazendo. A saúde mental ela é sensível à raça, ela é sensível à classe social, ela é sensível às marcações de sexo e gênero. Não é possível pensar a individualidade, a subjetividade e, menos ainda, a saúde ou os processos de adoecimento, sem, ao mesmo tempo, colocar no centro da discussão esses eixos de diferenciação
social, que são tão importantes, sobretudo na população brasileira, que a gente vê, obviamente, que tem aí, e muito nitidamente, tem uma marcação social, principalmente de raça e de cor, já colocada, estabelecida, mas que não comparece, muitas vezes, nas discussões que são feitas no campo da saúde mental e trabalho. Trabalho aqui, então, ele precisa ser qualificado de uma forma apropriada, para que a gente, primeiro e antes de tudo, entenda que essa articulação é uma articulação consistente. Trabalho, ele é um modo de produção da nossa vida material e social. Ele é uma condição, digamos, perene ou eterna de todas as sociedades. Não há sociedades que possam se colocar em funcionamento sem atividade de trabalho. Mas é claro também que esse trabalho e as formas de trabalhar produzem modos de sociabilidade. Modos de sociabilidade que têm uma relação também com o contexto laboral e com a forma de desgaste que se impõe nesse contexto. Então, se as pessoas adoecem mais ou menos, se elas experimentam nos seus locais de trabalho a saúde ou desgaste, quadros clínicos de alegria, de felicidade, ou quadros clínicos psicopatológicos, isso, de fato, tem relação direta com o modo de produção dessa vida social e material. Trabalho, então, em todas as suas dimensões, e aí eu não me refiro especificamente apenas à atividade de trabalho, ainda que isso seja uma categoria central e importante para qualquer análise nesse campo, mas trabalho no que diz respeito à atividade profissional, laboral, ocupacional, trabalho no que diz respeito às condições materiais e ambientais, e trabalho ainda no que diz respeito ao produto, às condições jurídicas, institucionais, organizacionais, econômicas do país, tudo isso impacta diretamente e modula o modo como as pessoas vivem, experimentam, adoecem, sofrem e morrem nesse contexto. Em nenhuma medida e de maneira nenhuma a gente poderia admitir o desenvolvimento que está colocado, e nas balizas em que ele está colocado hoje, como admitir que o adoecimento fosse um produto, ou fosse tratado como um produto natural, compulsório, desse modo de desenvolvimento que nós estabelecemos aqui no nosso país. Muito pelo contrário, o adoecimento ele não é inevitável. Porque as balizas que estão colocadas e as correlações de força que hoje se estabelecem colocam toda a classe trabalhadora e cada trabalhadora de maneira individual em situações de pressão tão grande que o trabalho passa a devorar a vida das pessoas e a sua existência, ao ponto de levar esses quadros de adoecimento tão graves como a gente conhece, e cada um de nós aqui nas suas práticas profissionais e clínicas certamente tem acesso a isso, quadros de síndrome do esgotamento profissional, quadros de depressão, de transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático e também transtorno e síndromes do pânico, tudo isso advindo de relações de trabalho que negam a autonomia, que negam o direito, e é um direito fundamental, social básico, à saúde. Então, estabelecida essa compreensão de que trabalho e saúde estão incontornavelmente associados, a gente precisa, talvez, sacramentar isso lembrando de um conselho que o Bernardino Ramazzini, o médico italiano, tão importante na história da medicina do trabalho, nos deu, e conselho que ainda hoje é muito atual. Ele dizia que quando um médico atende um doente, ele deve se informar de muita coisa a seu respeito, a respeito desse doente, pelo próprio doente, pelos seus acompanhantes. Segundo o preceito do nosso divino preceptor, e aí ele se refere a Hipócrates, quando visitares um doente, convém perguntar-lhe o que sente, qual a causa, desde quantos dias, se seu ventre funciona e que alimento ingeriu. Mas o Ramazzini faz uma coisa que me parece revolucionária. Ele diz, a essas interrogações todas, nós deveríamos acrescentar uma outra. Que arte você exerce? Deveríamos também perguntar às pessoas a que atendemos qual é o ofício a que elas se dedicam. E não foi por acaso que Bernardino Ramazzini nos aconselhou dessa maneira. É porque, de fato, ele também, há bastante tempo atrás, e a gente ainda vem aprendendo essa lição, já havia percebido essas relações estreitas entre trabalho e saúde, e aqui para essa conferência entre o trabalho e a saúde mental. Posto isso, e estabelecido que o trabalho tem, sim, uma forte relação com os processos de saúde e adoecimento, e ele é um determinante central, a gente precisa se perguntar
Como, então, compreender processos de saúde e adoecimento sem colocar no centro das nossas reflexões, em todo o âmbito do SUS, o que as pessoas fazem? Como, afinal de contas, poderia um profissional da psicologia, da medicina ou da fisioterapia entender um processo de adoecimento e de adoecimento mental se não se coloca no centro da reflexão o modo pelo qual a pessoa se constitui, esse modo básico, material e social, que é a atividade de trabalho? E aí, dessa pergunta, decorrem outras. Como a gente, de fato, poderia prevenir o adoecimento e até promover a saúde mental, centro aqui da nossa discussão, na ausência de uma reflexão sobre as vivências laborais e sobre as formas de trabalhar? E mais ainda, por fim, e como consequência, quais são os resultados, a consequência desse não reconhecimento do trabalho como um dos determinantes dos processos de saúde e doença mental? Para que caminhos nós seríamos conduzidos quando simplesmente as pessoas negam a existência desses vínculos e múltiplos vínculos em várias camadas e dimensões entre trabalho e adoecimento? Pedro já disse aqui no início dessa conferência, na apresentação que fez, e resgato isso que ele disse para mencionar o seguinte: na ausência de uma reflexão sobre a existência desses vínculos entre trabalho e adoecimento mental e adoecimento em geral, nós geralmente desembocamos em vários campos de práticas profissionais, em concepções que são muito estreitas sobre a saúde mental e que acabam tratando o indivíduo trabalhador como se fosse uma engrenagem que, mais ou menos, numa metáfora, precisaria ser lubrificada para poder render mais em determinadas balizas econômicas estruturais que estabelecem a rentabilização do capital como um único imperativo social importante. E aqui a gente está fazendo uma discussão que traz o direito à saúde e o direito ao trabalho como elementos que estão sempre articulados, mas fundamentais e que se contrapõem, inclusive, a essa ideia de apenas pensar em maximização de resultados. No vocabulário gerencial, nós escutamos isso geralmente como algo do tipo: é preciso ter mais resiliência, é preciso aumentar a resiliência dos trabalhadores, é preciso mais engajamento, mobilização, envolvimento, entrega. Enfim, há em todo o vocabulário gerencial uma espécie de fetichismo corporativo que cria e recria e atualiza essas noções para dizer para as pessoas que elas precisam suportar situações insuportáveis. O nosso objetivo, quando estamos no campo da saúde do trabalhador, não é apenas aumentar o nível de resiliência das pessoas ou agir individualmente para que as pessoas suportem situações insuportáveis no trabalho. As condições de trabalho, elas precisam ser modificadas, elas precisam ser transformadas. A nossa atuação, ela não pode ficar restrita ao indivíduo. Ela, de fato, tem de se irradiar para o coletivo e para as condições materiais e sociais. É aí o nosso ponto de ação. E é por isso que é tão importante estabelecer e fortalecer essa convicção já posta na literatura de que o trabalho tem uma relação fundamental com processos de saúde. Numa perspectiva tão estreita, assim como eu disse para vocês, que trata o indivíduo à margem do trabalho, as condições de trabalho, os modos de gestão assediadores, por exemplo, eles são deixados de lado, para que a perspectiva toda ela de saúde se centre no cuidado de um indivíduo à margem do seu trabalho. E isso não nos interessa politicamente, economicamente, socialmente, tampouco cientificamente. Nos interessa fazer uma abordagem que perceba que o indivíduo é parte dessas relações, produto e produtor delas simultaneamente. Avançando um pouco mais, se a gente vai para essa segunda chamada, né, para essa conferência, por que enlouquecemos, então, no trabalho? Se está estabelecido que o trabalho tem uma relação fundamental com a saúde mental, nós simplesmente não podemos ignorar o papel que o trabalho desempenha sobre a determinação da saúde. E nós temos realmente evidências científicas já suficientes na literatura sobre esses processos. Agora, a gente precisa responder para ter um horizonte mais nítido. Qual é a razão, afinal de contas, que leva, ou as razões que levam as pessoas ao enlouquecimento no contexto de trabalho, onde elas ganham a vida, onde elas produzem, onde elas se desenvolvem também, mas onde elas morrem, adoecem e ficam sequeladas. Trouxe aqui alguns dos pontos que me parecem hoje muito importantes e que temos discutido em
grupos de pesquisa e instituições que se dedicam e se debruçam sobre essa temática. O primeiro ponto para entender um enlouquecimento ou adoecimento no trabalho, me parece, são as violências relacionadas ao trabalho. E vou circunscrever minha fala a esse período mais recente da nossa história, no trabalho sobre essas balizas do trabalho no modo de produção capitalista, sem me reportar a violência brutal do período de escravização e do colonialismo também. E nesse período em que nós vivemos, a gente tem múltiplas violências relacionadas ao trabalho. Não é possível mais falar de violência só pensando em criminalidade violenta. Nós temos violências relacionadas ao trabalho que estão associadas à criminalidade violenta, sim, e que são também de responsabilidade dos empregadores, mas temos violências relacionadas a condições que são perpetradas pelo próprio trabalho e por suas condições, as interações entre usuários, clientes, colegas de trabalho e, com muita frequência, aos modos de gestão da força de trabalho. E sabemos disso, bancários, trabalhadores da vigilância, trabalhadores e trabalhadoras técnicos de enfermagem e da saúde, e professores e tantos outros, que as formas de gestão do nosso país, elas são muito marcadas pelo autoritarismo, pela humilhação, pela pressão, tudo aquilo que vai se configurando como uma prática de assédio moral que não se restringe a um relacionamento ruim no contexto de trabalho, mas encontra suas determinações mais fundamentais nessas contraposições entre categorias econômicas, capital e trabalho, que estão colocadas no contexto, nos contextos variados de trabalho e contextos reais, de forma brutalmente assimétrica. E sabemos, desde a reforma e da contra-reforma trabalhista, que esse abismo nas relações de poder entre capital e trabalho ainda foram mais aprofundados, com a implementação de um padrão de gestão de regulação privada da força de trabalho. Nós temos sistemas de controle e avaliação de desempenho hoje em vários contextos de trabalho que se combinam muito rapidamente com novas tecnologias, mas que são experimentadas pelos trabalhadores como incremento dessa opressão, como um incremento da nocividade, da perda de autonomia. No lugar de uma real avaliação das condições de trabalho e de saúde, o que se faz é pensar o desempenho como um pedacinho do trabalho, um recorte arbitrário, geralmente medido, mensurado por parte da gestão, e que deixa os trabalhadores em situação de competitividade, em situação de desamparo, sem condições, inclusive, de fazer face às exigências que são colocadas no seu dia a dia. E aí, esse outro ponto, a precarização, que é um termo bastante genérico, mas importante aqui das condições laborais, ela se traduz de múltiplas maneiras. A precarização das condições materiais e ambientais, mas também da ampliação das demandas e das exigências que as pessoas recebem no seu trabalho, quando, em contraponto com isso, não tem resguardadas condições materiais, sociais, à altura daquilo que se exige para responder ao que é demandado. Exposição a condições nocivas e a produtos tóxicos, intensificação do trabalho e dilatação das jornadas de trabalho, o que acentua brutalmente a sobrecarga e o esgotamento que já eram experimentados antes, por exemplo, do período da pandemia por Covid-19. Mas nós sabemos que a questão aqui não é um debate que se centra sobre a tecnologia, que demoniza a tecnologia, mas é um problema de pensar uma tecnologia que hoje é gestada e instrumentalizada a serviço da produtividade ou da maximização da produção e não da saúde. Nós poderíamos, de fato, pensar, idealizar a tecnologia de outra maneira, mas não é o que vem acontecendo. Ela se associa rapidamente aos modos de gestão e organização do trabalho e cria ainda mais dificuldades para as pessoas. As dificuldades que as pessoas vivem hoje de desconexão do trabalho, das suas exigências, elas se ampliam. A pessoa não sai do trabalho e, por livre e espontânea vontade, consegue decidir que ali terminou a sua jornada. Ela continua a ser acessada pelos seus pares, continua a se preocupar com dilemas e problemas no contexto de trabalho, que cabe a ela responder, mesmo na ausência de recursos que seriam fundamentais. Então, a equação não fecha. Escassez de recursos materiais e sociais e um excesso de demandas crescente, a intensificação do trabalho, a dilatação das jornadas, de outro lado. O resultado disso é certamente o caminho para o sofrimento psíquico ou para o adoecimento. E tudo isso mencionando ainda a situação de desemprego, que é também uma situação em que a categoria trabalho, a experiência do trabalho, muitas vezes está ausente,
e justamente por isso ela ameaça a subsistência dos trabalhadores e ameaça também simbolicamente e psicologicamente o seu sentimento de valor pessoal. Essas discussões nós precisamos fazer quando a gente entra numa temática espinhosa como essa da relação e das relações entre trabalho e adoecimento. E aí, para caminhar para o final dessa exposição, a gente precisa lembrar que saúde e trabalho são dois direitos sociais fundamentais básicos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas o acesso e a efetivação desses direitos, sobretudo nessa relação imbricada entre saúde e trabalho, são desiguais e precários para muitos, de maneira que nós podemos e devemos dizer que não existe um único mundo do trabalho, existem mundos do trabalho. E esses mundos do trabalho, as experiências, o sofrimento e a forma que as pessoas o experimentam dependem sempre de raça e de corpo, de sexo e gênero e de classe social, no mínimo, porque todos esses eixos impactam de forma muito sensível a qualidade, a natureza dessas vivências laborais e a saúde mental das pessoas. Sobretudo num país que preserva, me permitam chamar uma espécie de gestão que cultiva um fetiche colonial, é um fetiche de colonizador branco. Então, o racismo é vivido no nosso país de maneira brutal e atinge, normalmente, os trabalhadores, as trabalhadoras negras, que, de alguma maneira, o fato de serem trabalhadoras negras no nosso país já informa também a classe social dessas pessoas e o tipo de trabalho, o tipo de lugar que elas tendem a ocupar na nossa sociedade por conta dessas marcações sociais e de processos e relações de poder, como é o caso do racismo estrutural. Mas, além do racismo, há o sexismo e há essa disputa fortíssima entre classes sociais que coloca os trabalhadores em situações muito mais vulneráveis. Finalmente, quando nós não associamos o trabalho à saúde, a defesa intransigente pelo direito ao trabalho e à própria saúde ficam sempre mais parciais e deficitárias. Não associar o trabalho à saúde compromete a luta pela saúde das pessoas. Eu acho que esse é um ponto que precisa ficar bastante evidente nas nossas discussões. Compromete a nossa luta pelo direito básico social da saúde, não vincular o trabalho a essa vivência que é a saúde, também a própria segurança dos trabalhadores. Finalmente, e para finalizar, se nós reconhecemos de fato essa relação já cientificamente estabelecida entre trabalho e doença mental e adoecimento mental e saúde, impõe-se uma necessidade, que não é só de cuidar das pessoas. Sigo aqui as clínicas do trabalho mais contemporâneas, sigo a psicopatologia do trabalho e tantas outras correntes importantes nesse campo. Cuidar do trabalho. Essa precisa ser a palavra-chave. Cuidar do trabalho não significa só fazer discursos em palestras motivacionais na CIPAT. Cuidar do trabalho significa transformar o trabalho, significa lutar para que o trabalho possa, de fato, ser compatível com a preservação da vida e a promoção da saúde. E lutar pela transformação do trabalho é assumir uma luta ético-política, e assim é, em diferentes esferas e dimensões, sociais, políticas, jurídicas e institucionais. Porque, afinal de contas, a gente não pode, de maneira nenhuma, acreditar que o adoecimento no trabalho e o adoecimento psíquico, ele é uma consequência inevitável ou natural do desenvolvimento do nosso país. Muito pelo contrário, se há desenvolvimento, ele tem que ser estabelecendo sempre a saúde e o trabalho como esses direitos fundamentais sociais que temos, e esses dois direitos precisam ser cuidados materialmente, nos contextos onde as pessoas vivem, trabalham, mas também adoecem. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu sigo aqui à disposição de vocês para a gente continuar conversando sobre essa temática fundamental. Muito obrigado, professor Carlos Carrusca, muito obrigado mesmo. Foi muito bom aqui a participação do professor aqui, do psicólogo Carlos Carrusca, que é professor do programa de pós-graduação em psicologia da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, membro do Instituto Walter Lezer e da FESPESP.